começando. Bom dia, professor. Como Deixa está eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar aqui o... Arruma. Isso. A Tá Sandra bem? Tá boa a imagem? está excelente, professor. Está excelente. Bom dia, Então, professor. ótimo. Bom dia. Eu gostaria, na primeira parte da nossa live, eu fiz esse projeto, professor. Bom dia, Rodrigo. Eu fiz esse projeto para inspirar as pessoas quando forem escolher a sua carreira jurídica. Então, eu convidei vários profissionais. Esses profissionais que eu convidei são todos profissionais que eu admiro, que me inspiram. Eu conheci o senhor, professor, através da professora Mauri Mascaro. O senhor se lembra? Lá nos congressos da LTR. Me lembro. E a gente ficava na sala VIP comendo aqueles docinhos maravilhosos nos intervalos e assistia aquelas saudade. palestras maravilhosas. Aquela época era uma época maravilhosa, né? Que saudade, hein? Que saudade. E Michel, bom dia, Michel. Professor, quem está entrando aí, o Michel e também a Angelina, foram meus alunos de pós-graduação. Poxa, bom dia. Professor, um deles foi em 2000, o Michel foi meu aluno em 2013, a Angeline recentemente. E tem a Camila, que já entrou, ela foi minha estagiária na Mascaro, hoje é uma grande advogada e uma grande profissional na área de compliance, e ela também vai ser minha entrevistada, o crescimento dela me fez ela me inspirar. Então, assim, os tipos de pessoas que tem nos meus convidados, tem pessoas muito famosas e as pessoas mais que formaram agora, mas que me inspiram pela forma que conduz a carreira. E você é assim. Por que você me inspira? Primeiro, a seriedade que você leva ao seu trabalho. Você tem um valor, o trabalho para você, as coisas que você escreve, é de uma profundidade, de uma coesão com valores que eu te admiro muito. Eu tenho o seu livro de responsabilidade civil, deve estar aqui perto, daqui a pouco até eu acho ele para te mostrar. Eu já li ele de cabo a rabo, sempre preciso dele, porque você é um marco para mim em responsabilidade civil. Tanto por isso que eu lhe convidei. E mais na frente, eu pretendo fazer um seminário só de responsabilidade civil, com várias vertentes, porque esse tema é inesgotável, né, professor? Com certeza. Então, eu te admiro pela sua ética, pela sua profundidade e por amar a ciência. Acima de tudo, você ama a ciência. E a gente também se reencontrou bastante lá em Piracicaba, na faculdade que eu dava aula. Você foi para um congresso lá, que a gente promoveu o Túlio, né, Massone, mas o diretor da faculdade, que agora eu me esqueci o nome dele. Então, a gente já se encontrou bastante, a gente comeu peixe na beira do rio de Piracicaba. Que saudade, hein? Que saudade, né? Eu gosto tanto desses momentos. Eu adoro a vida acadêmica, esse ambiente de estudo. E você me traz isso. Agradeço muito a sua presença, me sinto honrada. E eu gostaria, eu já te conheço, eu gostaria que quem está assistindo soubesse quem é você e como que foi que despertou a carreira jurídica em você, a sua história. Patrícia, professora, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas que estão nos ouvindo. É um prazer enorme, é uma alegria ter a oportunidade de estar aqui para conversar com vocês. Claro que muito melhor seria se fosse pessoalmente, mas como não dá, nós estamos usando aqui dos meios eletrônicos, não é? E vamos tocando a vida. Patrícia, você só esqueceu de dizer que quando comemos aquele peixe, depois da aula, nós tivemos que fazer um esforço para tomar um chopp também. Foi mesmo! Certo? Que saudade os encontros pessoais, né? Nossa, Que nos levam a tomar um café, a almoçar, a jantar. Olha, mas nós vamos voltar
logo, logo, vamos voltar àqueles velhos tempos, com algumas adaptações. Professor, como diz, que saudade de aglomerar, né, professor? Pois é, pois é, pois é. Mas vamos voltar. Mas olha, Patrícia e demais ouvintes, a minha vida profissional começou, como diz o professor Pedro Paulo Teixeira Manos, para quem manda um abraço afetuoso. Ele é uma graça. O Pedro Paulo Teixeira Manos é uma graça, uma graça. A gente já tem algumas semanas, né, de vida profissional, né? Eu vou dizer um pouquinho da parte mais próxima, né? Como que eu cheguei ao direito? Como que eu escolhi o ramo do direito? Foi assim meio que por acaso, né? Eu comecei a minha vida profissional como trabalhador rural. Olha que lindo! Mesmo. Depois, aí eu entro numa nova vida profissional, quando cheguei aqui em São Paulo, né, precisamente em São Bernardo do Campo, em inúmeras atividades. Depois me firmei, quando me firmei, foi trabalhando numa grande metalúrgica, numa grande multinacional, tá? Na atividade produtiva. Isso tem algumas semanas, mas para o pessoal localizar, ainda foi na época da ditadura militar. Não. Eu nunca, assim, e naquele momento, quando eu entrei naquela metalúrgica, naquela multinacional, eu estava fazendo já o primeiro ano de direito, tá? Que aí, deixa eu voltar um pouquinho. Como é que eu entrei na área do direito? Eu queria muito fazer letras. Eu sempre gostei muito, um pouquinho de português, a parte gramatical, literatura, eu adorava, né? Ouvi falar daqueles autores do mal do século, que eram estudantes de direito lá do Lago São Francisco, que abriu o peito de madrugada para tomar o sereno e pegar a tuberculose. Mas eis que surgiu na minha vida alguém que era um professor meu de português, a quem eu ajudava muito, né? E ele um dia me convidou para eu ir ao consultório dele. Eu não sabia para quê e nem sabia o que ele era, mas ele insistiu tanto e eu fui. Era ali perto do aeroporto, em Congonhas. Esse professor de português era também psicólogo. Qual era o objetivo dele? Foi me aplicar um teste vocacional. Olha isso, que gentil. Terminamos o teste no final da tarde, aí ele me deu o resultado, que eu estava pendendo 85% para a área do direito. Olha, quase tudo. Então eu não tive dúvida, né? Entrei e fui fazer o direito, né? Professor, e aí, como eu te falei, no primeiro ano, eu estava trabalhando na Volks, né? Já disse, era uma multinacional, pronto, já falei. Já falei. Uma pessoa me procurou e me convidou para eu conhecer o Sindicato dos Metalúrgicos. Eu nem sabia o que era sindicato, sabia no nome, né? Na terceira investida, eu aceitei o convite e fui. Chegando lá, aquilo era uma curiosidade, imagina um metalúrgico fazendo direito, né? E foram perguntas. O presidente, na época, era o então Luiz Inácio da Silva, que me fez umas brincadeiras. Ele sempre foi uma pessoa muito brincalhona e que até me constrangeu. Quando ele falou assim, escuta, por que você não vai fazer engenharia? Trabalhando numa metalúrgica, vai fazer direito? Eu acho que não vai dar certo. Nordestino, Raimundo, advogado, eu acho que não vai dar certo. Olha, imagina o meu constrangimento. Eu falei, não, mas... Em seguida, ele bateu no meu ombro e falou, você quer trabalhar no sindicato? Não, eu falei que era. Eu não sabia da sua história, que
Patrícia, na semana seguinte, eu já estava trabalhando e a coincidência no departamento jurídico. Porque eu não sabia o que ia fazer, nem quanto ia ganhar. E aí o seguinte, o segundo ano de Direito, eu já estava no departamento jurídico, ali eu terminei o curso, ali eu virei advogado, ali eu advoguei 12 anos. Não somente... feliz de saber a sua história. Olha que... Pois é. Não somente nos sindicatos metalúrgicos, mas em outros. Ou seja, no ABC, eu mando aqui um grande abraço para o pessoal do ABC. Eu fiquei ali por 25 anos. Ali está um pedaço muito grande da minha vida. Olha. Aí um dia, eu sempre tinha a pretensão de fazer concurso. Mas eu vivia uma advocacia tumultuada, enorme, trabalhando sem limite. E eu sempre tinha a desculpa, eu não vou fazer concurso porque eu não tenho tempo. Aí uma outra história, um dia, um cidadão que era perito judicial, assistente da gente lá, me pediu 10 minutos e eu não queria, porque eu não tinha tempo. Imagina um advogado na loucura, parar 10 minutos, mas esse cara puxou na minha orelha e eu tive que dar os 10 minutos. Ele pegou um papel e rascunhou um desenho e orientações de como eu deveria estudar, arrumar tempo para estudar. Esse cidadão chama-se Jorgson. Jorgson é um médico que ainda está na labuta e que eu não dei bola para o que ele falou. Eu falei, eu não tenho tempo, eu não tenho condições. Depois de um mês eu parei para pensar e coloquei em parte o que ele me orientou. Olha. Eu começava a estudar, Patrícia, à noite, quando eu chegava. Eu dormia em cima dos livros. Babava em cima dos livros, com todo respeito. Não, eu quero a história do jeito que você quiser falar. Isso que é Mas aí, depois, eu encontrei, porque é assim, até para quem quer estudar, eu encontrei o meu método. Eu acordava 5 da manhã, as crianças dormindo, olha, eu já tinha filhos, hein? As crianças dormindo, eu ia para a garagem, me sentava confortavelmente no meu Santana e ia estudar. Olha. Eu estudava até às 8 da manhã. Às 8 da manhã eu tomava o meu café, tomava banho, me arrumava e ia trabalhar. Entrava no serviço 9 horas. E aí qual foi o resultado para encurtar? Não, eu tô amando. A gente que precisar sai e volta. A sua história eu tô apaixonada. Continue. Em 2 anos, Patrícia, eu passei no concurso para juiz, que era o meu sonho. Olha. Mas em 15 dias saiu o resultado de um outro concurso, que não era o meu sonho. Era para o Ministério Público do Trabalho. Porque como eu estava fazendo o concurso, um amigo meu falou, poxa, faz o outro também. Se passamos então, dois. Em 15 dias, eu recebi o resultado dos dois. Passou nos dois. Nos dois. E aí, eu fiquei numa dificuldade muito grande. Entrar na magistratura, ser juiz ou ser membro do Ministério Público. Eu já sei qual Patrícia, uma semana de calafrio. Eu imagino. Sabe quem me ajudou? Quem? A resolver essa questão? Quem? O saudoso professor Wagner Gílio. Ai, ele era maravilhoso, gente. Patrícia, na época a gente fazia pós e a gente tinha um relacionamento muito bom, inclusive tomávamos chopp e jogávamos sinuca, que ele adorava. Ai, que beleza. Ele Sabe o que ele falou para mim? Um grande ser humano, ele, né? Um grande ser humano. Sabe o que ele falou para mim naquela dificuldade? O que ele falou? Parou assim, segurou o taco, passou o giz, aí falou, Raimundo, faz o seguinte, entra primeiro no Ministério Público, faz uma experiência e coloca o teu nome no final da lista no concurso para juiz. Ai, que beleza, que boa ideia, como ele é prático. Parei, pensei, foi isso que eu fiz, Patrícia.
Aí assumi no Ministério Público, em Campinas. Eu queria ir para o interior, vir para o interior. Em um mês, eu já estava decidido. Ministério Fiquei, Público. então, no Ministério Público, todo o meu tempo na 15ª região, tá? Em 4 ou 5 anos, também aquelas coisas que acontecem na vida, eu já virei procurador-chefe do Ministério Público com uma carga enorme. Acontece não. Mas Um homem sempre... talentoso, Ué? competente, leva E a aí sério. fui tocando, toquei a minha vida. E nesse meio, Patrícia, também por acaso, porque eu não tinha a menor pretensão, virei professor, Por acaso. por Um acaso. ótimo professor. E sabe como começou essa ideia de ser professor? Um dia, um advogado já bem antigo falou para mim: Raimundo, eu queria que você desse umas explicações aí para um grupo de trabalhadores sobre o movimento sindical na era Vargas. Eu tremia e deu calafrio. Uhum. Porque eu dizia, o que eu vou fazer? Eu não tenho a menor condição. Mas aqui um conselho, nunca corra dos desafios, dizia o meu pai. Isso. Quando passa um cavalinho na tua frente, arriado, monta. Porque às vezes é a única oportunidade. Você não vai ter mais uma outra. Isso. Patrícia, eu me tranquei à noite, fiquei 4, 5 horas e preparei alguma coisa para falar em meia hora. Terminei aquilo, claro, eu estava suado, imaginem. Mas me deu aquela vontade. E depois, com o tempo, virei professor. E depois, por um acaso também, virei autor de livros. Quando eu fiz o meu mestrado, e também aqui eu quero mandar um abraço para um grande professor, uma grande pessoa, que me trouxe também para o campo acadêmico. Chama-se Celso Pacheco Fiorillo. Foi o meu orientador no mestrado na PUC, tá? E a partir dali, eu comecei a escrever livro. Já passei o meu tempo no Ministério Público, me aposentei e voltei à advocacia. Então, meu recado aqui, para a gente entrar na live, é o seguinte: não há desculpa para quem quer vencer, para quem quer avançar. Isso. Tá? Dificuldades existem e são muitas. Mas se você tem o objetivo, garra, determinação e querer. Primeiro você tem que criar aquilo. Eu quero ser juiz, eu quero ser advogado, eu quero ser... Arregaça as mangas, parte e você atinge. Eu sempre botei na cabeça, aquilo que um ser humano faz, outro também pode fazer. Isso. Às vezes com mais dificuldades. Então, um pouquinho da minha vida profissional. Eu já adorava você. Tinha uma grande afinidade. Sempre tivemos ótima relação. Agora eu me apaixonei, porque a sua história é linda. Linda a sua história. E eu fico tão feliz de ter escolhido você pelo meu coração. Meu coração sabe melhor que eu. Porque essas histórias é que ajudam as pessoas a saber o caminho. Eu lembrei agora, quando você falou, quando o Otávio Bueno Magano, né, saudoso Otávio Bueno Magano, eu estava no Instituto Goiano de Direito e Trabalho e eu fui buscá-lo no aeroporto para dar um congresso, para participar do congresso lá em Goiânia. Na época eu morava em Goiânia. E quando acabou o congresso, teve um coquetel, eu o levei no aeroporto para ele pegar o avião. Aí ele chegou no aeroporto, olhou para mim e falou assim: Patrícia, eu preciso te dizer uma coisa muito séria. Aí eu fiquei em sobressalto, porque ele é uma pessoa admirável. Ele escrevia bilhetinho para mim, o português dele parecia de Machado de Assis. Eu adorava Machado de Assis. As vírgulas corretas, toda a perfeição naquela construção de uma oração. Eu não vi uma pessoa escrever igual o Otávio Bueno Magano. Aí ele pegou e falou assim: eu preciso te falar uma coisa, Patrícia.
você é uma pessoa que tem muita noção do direito do trabalho. Você é interessada, você gosta do direito do trabalho, mas você precisa estudar mais. Aí eu fiquei assim, né, atordoada, porque eu admirável. Aí eu falei, professor, mas eu não tenho tempo. Eu tenho 1000 processos no meu escritório, é muita coisa, eu tenho um monte de problemas. Aí ele virou para mim sério, sabe, você? Olha aqui, eu acabei de sair de um coquetel, olha o que eu leirei no avião. Aí naquela época, estava começando as reformas em conta-gotas do processo, era tutela antecipada que estava, sabe? O livro era tutela antecipada. Você vê que eu me lembro. Aí, professor, ele vira e fala assim, a vida não vai parar para você resolver os seus problemas. Oi, professor, o senhor está me ouvindo? Aí ele falou, a vida não vai parar para você. Aí ele pegou e falou, a vida não vai parar para você resolver os seus problemas. Nunca mais eu parei de estudar. Isso aí. Nunca mais depois que ele falou isso para mim. Nunca mais. Então, assim, é muito gratificante ver a sua história. Agora, vamos para um tema? Vamos sim. Eu pensei de nós começarmos... tem tantas questões que eu gostaria que você abordasse, mas eu queria que você falasse em conjunto desses 2 artigos, é o 184 e o 927. Para essa utilização dele, a questão da prova e a questão da pessoa trabalhar esses 2 artigos quando tiver responsabilidade civil, e até o fim, para recurso de revista, na violação deles, porque sempre a casuística não dá para subir o recurso de revista. Se você não se basear nesses 2 artigos, você não consegue subir recurso de revista por dano moral, por divergência jurisprudencial. Então, fazer esse trabalho do 927 e 184 no dano, na responsabilidade civil, no dano, porque eu queria que você falasse sobre isso inicialmente. Tá bom. Olha, deixa eu dizer uma coisa em primeiro lugar. O Instituto da Responsabilidade Civil é um dos mais lindos institutos do direito, né? Que se aplica, né, nos diversos ramos do direito e que se aplica também no campo do direito do trabalho. E que, com a sedimentação do entendimento de se trazer para a justiça do trabalho as questões acidentárias, depois da Constituição de 88, que trouxe o debate sobre o dano moral, os danos materiais no campo trabalhista. Então, esse Instituto da Responsabilidade Civil é da maior importância para quem atua no campo trabalhista. Eu comecei a minha advocacia quando a Justiça do Trabalho era chamada de Justiça dos Desempregados. Porque quem ia à Justiça do Trabalho, e ainda é quem já saiu. Mas o que se buscava, Patrícia? Pagamento de férias, aviso prévio, essas verbas trabalhistas. Não se falava em dano moral na Justiça do Trabalho, não se falava em dano material, né? Então, o advogado trabalhista não estudava responsabilidade civil. Para quê? Agora, hoje, não. O advogado que não conhece, não domina um pouco o Instituto da Responsabilidade Civil, ele está fora, ele está desatualizado. Isso. E aí você coloca muito bem esses 2 artigos, né? O 184 e o 927, né? O 927, inclusive, trouxe uma grande novidade para o campo do direito com aplicação no campo trabalhista, né? O 184, o primeiro é aquele mandamento geral sobre a responsabilidade de quem causa algum dano, né? Aquela cláusula geral do nosso sistema, né? Que
logicamente, tem assento na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 5º, né? Quem causa dano a outrem tem o dever de reparar esse dano, de maneira proporcional. O Código Civil de 2002 trouxe, assim, uma enorme evolução sobre o sistema da responsabilidade civil no Brasil. Aliás, acompanhando a grande evolução sobre esse tema no mundo inteiro. Sim, né? sim. E qual foi a grande novidade, qual assim a grande evolução, porque são muitas. A questão da responsabilidade objetiva. Porque a vida inteira, no mundo inteiro, primeiro o sistema de responsabilidade começou, não havia o dever de reparar. Depois, a chamada lei de talião. Se alguém corta um pedaço da minha orelha, eu tenho o direito de cortar um pedaço da sua. Não é? Depois é que o Estado entra para regular, né, essas questões. E aí inaugurou o sistema de responsabilidade subjetiva. O que é a responsabilidade subjetiva? É aquela responsabilidade que pode levar alguém a responder por um dano mediante a comprovação da culpa do agente, né? Que agiu por ação ou por omissão. Mas mesmo naquele momento, no mundo inteiro, se começa a discutir também sobre responsabilidade objetiva. E olha onde começou essa discussão, com muita ênfase na época. Depois da Revolução Industrial, envolvendo os acidentes de trabalho. Porque uma ala de doutrinadores dizia, olha, não é justo que alguém trabalhe, que alguém se acidente, que alguém fique doente. E muitas vezes a vítima não tem condições de comprovar a culpa do empregador dentro daquele emaranhado todo. Então, deve-se aplicar a responsabilidade objetiva. Tá? E daí nascer, inclusive aqui no Brasil, a primeira lei de responsabilidade, mas pelo Estado, pela Previdência, de forma objetiva. E continua sendo, né? A responsabilidade social da Previdência Social é objetiva. Mas no campo trabalhista, isso sempre foi um grande problema. Regra, responsabilidade subjetiva. O empregado, a vítima, né? Isso ainda quando as ações corriam na justiça comum, que eram lá que corriam, né? Somente com a emenda 45 de 2004, né? Exatamente. É que veio para a justiça do trabalho. O quê? Então, como que era uma rápida evolução sobre esse sistema de responsabilidade civil, especialmente nos acidentes de trabalho. A primeira lei de 1930 e não sei o quê, 34, se não me engano, era da total irresponsabilidade. O empregador não respondia. Depois, em 1944, veio uma outra lei dizendo assim, que o empregador responderá, né, pelo dano decorrente de um acidente de trabalho, se agir com dolo. Veja, se agir com dolo. Bom, mas como que a vítima iria comprovar o dolo do empregador? O empregador, como regra... Né? O dolo é a culpa, né professor? Pois é, mas dolo, aquela linguagem do direito penal, a intenção, com a intenção, né? Não é uma culpa simples. É aquela culpa com a intenção clara. O empregador, como regra, o empregador pode ser desleixado, como se diz, pode ser negligente, mas ele não vai ter uma culpa deliberada de causar um acidente para o empregado. Não era uma boa expressão, né? Não era uma boa expressão. Na prática, isso não existia, ninguém conseguia. Aí vocês vejam, para vocês aí, inclusive os estudantes, o papel da doutrina e da jurisprudência. A partir de 1944, a doutrina e a jurisprudência começaram a insistir, mesmo sem lei, na possibilidade de amenizar essa questão da culpa.
foi quando o Supremo Tribunal Federal, lá por 1967, se eu não estou enganado, criou uma súmula, né, dizendo que, eu acho que é a 219, que o empregador responderá civilmente se ficar comprovado o seu dolo ou culpa grave. Ou culpa grave. Dolo ou culpa grave. Aí já melhorou. Já melhorou um pouquinho. A jurisprudência foi evoluindo para sair da culpa grave e dizer, não, uma culpa, porque a culpa grave é quase um dolo. Essa evolução é importante para dizer, chegamos na Constituição de 88 e todo esse debate foi desenvolvido lá na Constituinte. E aí fizeram o inciso 28 do artigo 7º, que diz que o empregador responderá se agir com dolo ou culpa. Qual a importante diferença? Culpa. Culpa, qualquer culpa. Culpa na modalidade de imperícia, imprudência e negligência, que é a regra constitucional. O empregador responderá pelas reparações civis se ficar demonstrado no processo que ele agiu com culpa, qualquer tipo de culpa, a mais leve culpa pode caracterizar a morte do trabalhador, pode caracterizar a perda de um membro, e o empregador, se ficar comprovado, responde. Bem, mas não parou por aí a evolução. Vem, então, o Código Civil de 2002 e trouxe essa grande novidade no artigo 927, parágrafo único, dizendo que a responsabilidade civil será objetiva nos casos mencionados no Código. É a primeira parte. E depois diz, noutras situações envolvendo atividade de risco. Ou seja, nas atividades de risco, a responsabilidade será objetiva. Ou seja, independe da comprovação de culpa. E aí começou um grande debate. Porque uma corrente dizia, tá certo, responsabilidade objetiva na atividade de risco. Mas isso é só lá no direito civil, no campo civilista. Na Justiça do Trabalho, não. Um direitinho dessa época. No campo trabalhista, envolvendo ações acidentárias, não. E aí, isso me animou a fazer a minha tese de doutorado, provocado pelo professor Fiorilo. Foi esse o meu tema. Sabe como eu comecei? É o seu livro. É o meu livro de Direito Ambiental do Trabalho. Ele aqui, agora não sei onde ele está. Eu queria ter Aqui um recado para os acadêmicos. Quem quer ser acadêmico tem que ter muita ética. Porque o direito é debate. Isso. O direito envolve posicionamentos diversos. E aí eu não posso simplesmente querer defender o meu ponto de vista sem ouvir o ponto de vista da professora Patrícia e de outros. Então, Patrícia, eu comecei a minha tese com... Achei, professor. Não está aqui. Eu queria achar seu livro, que eu tinha separado ele. Daqui a pouco eu mostro. Então, eu comecei a minha tese exatamente citando um artigo de um grande civilista chamado Rui Stocco. O Rui Stocco foi um dos primeiros a analisar o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil para os acidentes de trabalho. E ele disse, não, isso não se aplica para os acidentes de trabalho. Não se aplica porque o inciso 28 do artigo 7º diz que o empregador responderá se agir com culpa ou dolo. Então, não tem cabimento à responsabilidade objetiva. Então, meu desafio foi exatamente partir desse entendimento.
E aí fiz uma análise do artigo 7º, homenageando aqui sempre o professor Amaury Mascaro, né? Outros, mas ele, Meu mestre, nosso querido. mestre. Né? Nossa. Depois, se houver 1 minuto, eu vou dizer como que eu conheci o professor Amaury. Eu gostaria muito. Mas eu preciso pegar depois um lenço, tá? A gente sai e volta, professor. Tá bom. Eu quero saber essa história. Então, veja o seguinte, Patrícia, o professor Amaury, como outros, mas eu estou falando especialmente dele, né, com saudade. Então, o professor Amaury dizia, e isso está nos seus livros, o artigo 7º da Constituição Federal assegura, nos seus incisos, direitos mínimos aos trabalhadores. Aqueles ali estão assegurados, aquilo ali é um fundo de garantia. Ninguém mexe. Mas o caput do artigo 7º diz assim: são direitos dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Sim. Olha que interessante. Eu falo, isso é um piso mínimo, mas outros poderão ser criados desde que seja para melhorar a condição social do trabalhador. Isso pode ser criado por uma lei, pode ser criado por uma convenção, por uma sentença normativa, por um regulamento de empresa. Então, foi a partir daí que eu comecei a trabalhar e fechei a minha tese com a seguinte conclusão, que está no livro. A regra da responsabilidade civil do empregador é subjetiva, mediante a comprovação de culpa. Mas, por exceção, também cabe a responsabilidade objetiva na atividade de risco e outras que eu menciono, certo? Eu comecei sozinho. E o professor Amaury, inclusive, participou da minha banca do doutorado. Eu sei. Entendeu? E, bem, aí a gente começou. E a jurisprudência tem esse papel muito importante. No começo, ninguém aceitava. Eis que um ministro do TST acolheu esse entendimento. E a coisa foi se alargando, e não demorou muito tempo para o TST. Hoje, na sua maioria absoluta, ter sedimentado esse entendimento. De que, por exceção, mas assim em situações muito importantes, como é a questão da atividade de risco, cabe a responsabilidade objetiva. Aí eu queria um parênteses. Porque a responsabilidade objetiva para o empregador de risco, a gente já está sedimentado no TST. Que, inclusive, aumenta a questão da previdência dele, a cota, toda aquela questão que existe também na parte administrativa. E, professor, eu diria que essa sedimentação da jurisprudência, que corrobora com a sua tese que você vinha sustentando, eu acho extremamente adequada, entendeu? Mas eu fiquei pensando, essa responsabilidade objetiva era da atividade de risco, inclusive aumentava a questão dos recolhimentos, porque ele aumenta o coeficiente dele da questão de acidente, para acidente. Ainda teve essa lei que surgiu depois, mas aí agora, recentemente, vem o STF e dá uma outra noção de atividade de risco. Eu não sei se eu estou entendendo errado, mas, a meu ver, quando eu li o acórdão, ele não se refere somente à atividade de risco. Ele dá um risco maior para a decisão dele. E eu queria que você fizesse esse paralelo a partir disso. Tá. Olha, eu estou errada no meu entendimento. Não, veja bem, na verdade, eu acho que você está se referindo a essa última decisão do Supremo sobre as medidas provisórias de emergência. Não. A decisão anterior. O precedente. Tá. Ok. E eu quero falar depois sobre essa agora. Aí eu vou... mas antes disso, professor, desculpa que eu queria fazer uma questão. E que, mesmo na responsabilidade de risco, antes de o senhor falar isso, não quero te confundir, porque eu preciso, senão eu vou esquecer. Tá.
É importante a prova do nexo causal, mesmo na atividade, mesmo no risco, Tá. quando é objetiva. Eu queria que você falasse disso também. Ok. Então, gente, quais são os pressupostos? Isso é muito importante, Patrícia. Os pressupostos para o reconhecimento do dever de reparação, né? Quer dizer, um ato ativo ou omissivo de um agente, tá? A culpa, quando se trata de responsabilidade subjetiva, quando é objetivo, não precisa comprovar. Culpa não precisa. O dano e o nexo causal, tá? Então, são 4 pressupostos. Qual é a novidade aqui em relação à responsabilidade objetiva? É que um deles não precisa. Não precisa, que é a comprovação de culpa, tá? Mas você precisa identificar o autor do dano, qual foi o ato, e mesmo que seja uma omissão, você tem que identificar, demonstrar o dano, por isso que numa ação acidentária manda fazer uma perícia. Exatamente. Né? Porque pode ter acontecido um acidente, né? E não ter restado um dano para ser reparado civilmente, tá? E o nexo causal. Isso é imprescindível. Hoje, Patrícia, nas ações acidentárias, eu diria, é um dos mais complexos temas enfrentados. É o nexo causal. Independentemente de a responsabilidade ser objetiva ou subjetiva. É o nexo causal. E que, eu digo assim, eu brinco. Na verdade, quem tem decidido essa questão são os peritos. Né? Assim, entre aspas, tá? Porque o juiz não é um técnico, não é. Então, ele manda fazer uma perícia e por isso que o papel do perito é da maior importância. Né? Porque ele é um auxiliar do juiz, ele é os olhos do juiz. E o juiz vai julgar, regra geral, acolhendo a posição dele. Ele vai dizer, olha, tem nexo causal. Às vezes ele diz, olha, tem doença, tem um dano. Só que isso não teve nada a ver com o trabalho, não foi o trabalho causador. Entendeu? Isso aí é tema para algumas lives. Várias. Entendeu? Mas é assim. Pois é. Só sobre nexo causal. Eu vou fazer com você. Isso, vamos. Então é assim, gente. Bom, mas voltando à decisão do Supremo. A decisão do Supremo, o que o Supremo Tribunal Federal disse? Ele disse o seguinte, que o artigo 927, essa foi a discussão. O parágrafo único do artigo 927 se aplica na Justiça do Trabalho. Se aplica nos acidentes de trabalho. Mas isso não quer dizer que é algo cego, não. Aí você tem que ultrapassar um outro obstáculo. O que é atividade de risco? Isso. Entendeu? O que é atividade de risco? Então você tem em cada situação, e não existe uma lei dizendo, em cada situação você tem que examinar. Não. Claro, pegando o artigo 927, que diz que a atividade de risco é aquela que, por sua natureza, veja, é a sinalização, é aquela que, por sua natureza, causa mais risco às pessoas. E aí eu resumo, assim, numa compreensão mais... O ministro Alexandre, ele fez essa menção, né, professor, no voto dele. Então não é qualquer risco, é aquele risco acentuado. E a gente se socorre, inclusive, do artigo 193 da CLT, que fala do risco acentuado. Então veja, uma comparação para quem está nos ouvindo. Eu estou aqui no escritório, você também. Nós corremos algum risco aqui? Corremos. É pequeno, mas corremos. O teto pode cair aqui. Pode. Agora, imagine comparando um trabalhador que está lá construindo um prédio. Está lá no 10º andar. Ele corre risco? Corre. É igual o que nós estamos correndo aqui? Não. Então, o risco dele, e eu dei o exemplo, porque é bem característico do trabalhador da construção civil.
O risco dele é acentuado em relação ao risco que nós estamos correndo. Então, não é qualquer risco. É aquele risco acentuado. E o TST, inclusive, já vem firmando alguns entendimentos, né? A construção civil, né? Dependendo da atividade. Uma máquina perigosa, né? O trabalhador em mina, o cara que trabalha lá debaixo do solo, né? E algumas outras. Fabrica explosivo, né? Trabalha num posto de gasolina, quem trabalha com inflamáveis, com explosivos, não é? É um tema, assim, bastante interessante, mas complexo, né? Então, a decisão do Supremo não foi, assim, uma carta aberta, não, tá? Não. Ele diz que se aplica. Se aplica. Agora, cada caso concreto tem que ser examinado, conforme suas peculiaridades. Então você acha que não tem, porque a jurisprudência do TST já vinha falando de algumas atividades de risco. E a questão de a quantidade de acidente também, o percentual da empresa ser de risco ou não. E que eles têm que comunicar, o CAT, a partir daí acontece. Isso é no âmbito administrativo. Então, você não acha que o STF, com a decisão, falou de um risco superlativo, não? Você acha que só que o tema central era se aplicaria ou não o parágrafo do artigo 927, é isso? Exatamente, é isso. O resto, desculpa, é especulação. Exatamente, ótimo. Professor, nós temos tempo ainda. Tá bom. Quanto tempo falasse... nós temos para eu ir controlando aqui o raciocínio? Nós entramos, porque eu tinha entrado mais cedo, aí eu fiquei com receio de dar o mesmo problema de ontem, entrei de novo antes de você entrar. Você entrou, nós começamos 10h07. Então, 11h07 acabaria a nossa live, mas a gente tem que ter antes. Mas se tiver um assunto muito Que horas são agora? Você falar, eu estou sem relógio. Que horas são? 10h53. Ok, então temos 10 minutos. Ok. Isso. Mas se você estiver terminando o raciocínio, se for muito importante, a gente vai e volta. É importante isso. Não sei como é que está seu tempo, né? Não, tranquilo, tranquilo. O nexo causal da Covid é um assunto que eu quero que o senhor fale. Isso. Esse é um assunto que eu quero é um assunto extremamente complexo, tá? Mas a gente em direito tem que simplificar as complexidades, tá? Você tem que simplificar. Então nós todos, o mundo inteiro, está convivendo com esse inimigo oculto. Alguém pega a Covid. Como pegou? É muito difícil, tá? É muito difícil. Mas há situações em que você pode até presumir que foi por culpa do empregador. O empregador não forneceu equipamentos de proteção. Coisas simples hoje, álcool gel, sabão para lavar as mãos, não é? Alguns equipamentos, medidas coletivas. Vejam, por exemplo, motorista de ônibus. No começo, teve aí alguns empregadores que agiram de maneira mais imprudente até, sabe? Máscara, hoje o uso da máscara é obrigatório. Esses dias, eu li uma matéria que num frigorífico, e é público notório, saiu, aí a fiscalização foi lá, dava uma máscara para o cidadão usar o dia inteiro. E ainda ter que usar depois, quando ela molhava, aí fazia qualquer gambiarra para ele usar novamente. Quer dizer, se esse trabalhador pega a Covid, então você tem aqui uma presunção que foi culpa do empregador. Ou seja, olha para o empregador. Meu recado aqui é para o empregador. Você tem, empregador, você não é culpado pela Covid, tá? Mas a sua negligência pode agravar a situação, pode propiciar a contaminação. E a gente está vendo situações, contaminações coletivas no ambiente de trabalho, né?
Todo mundo trabalhando. Hoje de manhã, eu ouvi alguém me dizendo que num local de trabalho tá todo mundo sem máscara. Meu Deus do céu. Então, veja, fica comprovado que o empregador, não, está lá todo mundo trabalhando sem máscara. Ele não pode deixar, ele tem que fornecer esses equipamentos. Então, aqui eu estou falando do campo da culpa. Ele tem que fornecer e fiscalizar e orientar, porque a máscara... Espera um pouquinho aqui, olha, eu estou com uma aqui, tá? Uma coisa muito simples, muito simples. O uso da máscara é assim. O uso da máscara não é assim. Pois é, importantíssimo isso. Gente, é coisa simples. Isso aqui é um exemplo, entre tantos outros. Então, empregador, seja diligente, tome cuidado, porque ninguém quer, primeiro, que ninguém pegue essa doença maldita. Ninguém quer que empregador nenhum seja responsabilizado. Professora, tem uma questãozinha com essa. Digamos que é um hospital, ele tem uma ala que ele atende pessoas de Covid. Ele tem uma ala independente, que é nefrologia, que lá os trabalhadores ingressam nessa ala, é tudo separado, não fazem interseção. Você acha que se alguém for acometido pela Covid na ala separada, que é distinta, vai aplicar a responsabilidade você, nesse caso, se eu então, prova? Tá. Esse é um caso que eu acho interessante. Então, esse é o outro aspecto. Eu falei, o primeiro que o empregador pode ser responsabilizado é por culpa, ficou demonstrada a negligência dele. Outra é atividade de risco. Existe situação de atividade de risco que pode caracterizar a doença? Existe. Veja a situação do pessoal de linha de frente. E tem muitos hoje. Mas vamos aqui lembrar dentro do seu exemplo. O pessoal da área médica, Patrícia, médico, enfermeiro, e olha que é assustador. Hoje de manhã eu estava lendo, é assustador o número de pessoas contaminadas na área da saúde. Enfermeiros, médicos, fisioterapeuta, aquele que fica na linha de frente. Então, isso se enquadra na atividade de risco. Porque o risco de um médico que está na linha de frente, sabe, Patrícia, é diferente de um trabalhador que está lá numa metalúrgica fabricando aquele aparelho de respiração, né? Então, para facilitar, é o mesmo que acontece nas outras situações de doença e acidente de trabalho. Tem a situação de culpa e tem a situação de risco. Risco acentuado, não é qualquer. Agora, a discussão vai cair na Justiça do Trabalho mais na frente. Não vai ser simples. Porque, primeiro, a questão da prova é extremamente difícil, tá? Mas, assim, não impossível. Então, o recado que a gente diz, principalmente para os empregadores, seja atividade de risco ou não atividade de risco, tome os cuidados, sigam as orientações oficiais dos órgãos sanitários, etc., etc., para evitar qualquer responsabilização depois. Nossa, professor, eu achei que ficou bem claro isso. Os 4 elementos que tem que provar, precisa na responsabilidade subjetiva, e suprime a culpa na objetiva, mas os outros elementos têm que ser provados. Então, nesse caso do hospital, que tem uma ala separada, se vier uma ação, o empregado vai ter que provar o nexo causal. Só que aí entra o artigo 20 da Lei 8.200. Aí entra o artigo 20. 13, certo. Certo. 8.013, né? A lei? 213, isso. 8.213. Olha,
a questão lá do artigo 20 da Lei 8.213, né? Envolve a questão do nexo causal. Quer dizer, porque eu dizia, mesmo a responsabilidade objetiva tem que demonstrar, ficar caracterizado o nexo causal. Mas vai ter que passar pela questão do nexo causal. Eu estou imaginando já, nós vamos ter, assim, discussões enormes em ações acidentárias que serão certamente ajuizadas. Professor, Claro, claro, claro. Olha, então é o seguinte, nós temos que compatibilizar o artigo 20, né, que trata do nexo causal, com o 927, né, e o mandamento constitucional. Então, aplica-se a responsabilidade objetiva em alguma situação envolvendo a Covid? Resposta, sim. Mas você vai ter que examinar o caso concreto, a situação concreta com o nexo causal. Quer dizer, mostrando e demonstrando o nexo causal. O que você vai afastar é a questão da culpa. Porque exatamente. se ficar demonstrado o nexo causal e a atividade é de risco, eu dei o exemplo daquelas pessoas que estão na linha de frente, então será caracterizada a responsabilidade objetiva. Mas isso vai ser um grande debate prático nos casos. Uma coisa é falar na teoria, outra coisa é o caso concreto. Exatamente. Professor, então, só para fazer uma síntese, os hospitais, a atividade é de risco alto, né? Um pouco, mas, mesmo na atividade de risco, tem que comprovar o nexo causal. Sim, sim. Isso tem que ficar evidenciado, porque as pessoas estão fazendo confusão. Uma coisa é a culpa, outra coisa é o nexo causal. A empresa, o trabalhador pode nem ter trabalhado naquela área, naquele dia. Então, tem várias questões, né? Isso depende de prova, tudo de ambos os lados. Isso. Pois é, o que eu digo, a gente tem que facilitar. É só imaginar uma outra situação que não seja Covid. O trabalhador ficou surdo trabalhando na empresa. Foi reconhecida a atividade de risco, responsabilidade objetiva. Mas não vai precisar comprovar que a surdez, o dano dele decorreu do nexo da atividade com o trabalho? Exatamente. Então é a mesma coisa aqui em relação à Covid. Exatamente. Agora, tem uma pergunta. De novo, eu tenho uma ala que não tem contato com Covid no hospital. Essa ala é separada, andar, e tem o andar. Os profissionais não eles não têm interseção. E aí, uma pessoa é acometida pela Covid. Eu tenho que fazer a CAT? Então, você diz nessa área que não seria em tese de risco. Exatamente. Bem, é aquela situação. Aqui não seria considerado uma atividade de risco. Lá naquela área em que o pessoal está na linha de frente, é atividade de risco. Claro, o empregador, ele pode emitir a CAT ou ele pode não emitir a CAT. Você sabe hoje, é uma prerrogativa, né? Agora, uma coisa, a CAT não é reconhecimento de doença ocupacional. Isso é uma coisa que muita gente também tem um equívoco enorme. A CAT é para verificação se o caso é de doença ocupacional. Por isso que eu toquei nesse assunto. Não é? É a sua opinião. Porque eu acho que é bom colocar isso bem claro, porque é importante saber essa separação, não é? Exatamente, exatamente. Professor, nós já estamos concluindo, porque foi boa a volta, porque eu queria entender, deixar bem claro isso, do Código Civil. Você acha que ele está sendo bem aplicado ou mal aplicado pela jurisprudência? O que você pensa sobre ele? Patrícia, a questão é o seguinte, nós da área trabalhista ainda estamos engatinhando sobre a responsabilidade civil. São muitos aspectos, sabe? Há muitos equívocos sobre a aplicação do Código Civil, sobre a aplicação
do 950, não sei se você está falando da quantificação da pensão, né? Isso é um problema muito sério. É da Tá? qualificação da pensão. Então, são decisões as mais díspares possíveis. Por exemplo, hoje, há uma questão que parte dos peritos. Muitos peritos fazem a perícia e ele já faz o enquadramento aplicando uma dita tabela SUSEP. É um dos maiores equívocos hoje cometidos na Justiça do Trabalho. E muitos juízes aplicam cegamente aquela orientação do perito pela aplicação da... A tabela SUSEP não tem nada a ver com incapacidade ocupacional. Aquilo é uma tabela que foi feita lá para o seguro privado, né? A partir do pagamento de um prêmio. Aqui o acidente de trabalho tem a aplicação do Código Civil. O Código Civil, no geral, o que ele diz? Quem causa dano a outro é obrigado a reparar, de forma proporcional. A reparação deve ser a mais integral possível. Então, é ao juiz que cabe, logicamente que usando os subsídios da perícia, mas é ao juiz que cabe fazer o arbitramento do valor da pensão, levando em conta uma série de fatores, né? Qual a profissão do trabalhador? Veja o seguinte, Patrícia, um trabalhador perdeu esse pedacinho do dedo, tá? Ele perdeu um pedaço do dedo. Depende qual é a profissão dele. Se ele é um torneiro mecânico, pode ser que o dano seja maior ou menor. Se ele é um pianista, aí a coisa já é diferente. Uma série de questões, claro que isso é complicado. Aplicar, sabe? Mas não é o caminho mais adequado. Olha, é um outro tema extremamente complicado e divergente. A lei civil diz, é faculdade da vítima pedir o pagamento de uma vez só. Porém, a jurisprudência vem caminhando, está caminhando? Porém, a jurisprudência vem caminhando para deixar nas mãos do juiz a decisão. Se concede ou não a parcela única, ou se manda pagar mensalmente, né? Examinando cada situação, né? Porque às vezes é necessário examinar a situação daquele trabalhador, como também é necessário examinar a situação de quem vai pagar, né? Então hoje, em suma, os juízes que estão decidindo, adotando uma decisão sobre cada situação, não é? Agora você coloca a situação, por exemplo, de alguém que se recuperou. Olha, tem os dois lados da moeda. Tem alguém que, por exemplo, na perícia estava 50% incapacitado. Depois de 2 anos, agravou para 100%, tá? E você tem aquela outra situação de alguém que na perícia estava 50% incapacitado, mas por algum milagre, em 2 anos, recuperou a capacidade de trabalho, tá? Bom, isso é um risco. Isso é um risco que pode acontecer. Se se tratar de uma condenação com pensão mensal, você pode, diante de uma ou de outra situação, pedir uma revisão da sentença, né? Uma ação revisional, né? Se pagar em parcela única, isso não existe. Mas é um risco, porque a lei autoriza, diz que pode a vítima pedir o pagamento. Agora, quem gosta muito mais do pagamento em parcela única são os advogados. Né? Não é isso? Patrícia, cortou por último. Essa internet está nos perseguindo. Tá? Mas eu quero mandar um grande abraço para você, para todas as pessoas que participaram, alguns amigos que estão aí. Eu não tive a oportunidade de falar os nomes por causa do tempo. Mas olha, um abração para todos.